Esse ano tem Jogos Olímpicos no Brasil. Nações do mundo todo vão estar no país para uma das maiores confraternizações esportivas do mundo. E com isso, a preocupação com a segurança internacional aumenta. Os olhos de todo mundo estão voltados para isso. E sobre esse assunto, vamos conversar com a advogada Nathalie Rocco, vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB do Distrito Federal. Obrigada pela participação. Tem um grande evento internacional preparado que é a Olimpíada esse ano, né? Qual é a preparação do Brasil? O que precisa ser feito nesse sentido para garantir a segurança? É necessário se propiciar a efetividade da cooperação jurídica internacional. Se concebe a ideia de que um Estado sozinho não consegue garantir a segurança internacional, a segurança nacional. Razão pela qual, frente aos grandes eventos, por exemplo, as Olimpíadas que serão agora em agosto, existem grupos de trabalho, existem grupos já organizados do Brasil com cerca de 110 países para propiciar toda a inteligência possível para que nada aconteça e que gere pavor ou insegurança nacional. Recentes atentados terroristas aí movimentaram o mundo. Essa é uma preocupação vigente. Tem que ser mesmo um dos focos das Olimpíadas. Exatamente, porque ainda que o Brasil tenha essa vocação pacífica e que nada até hoje tenha acontecido de grandes proporções, é um foco. O que a ABIN, por exemplo, que é um órgão do Brasil que permanentemente faz o controle desse tipo de prática, visando tanto a prevenção quanto o combate, eles têm os chamados lobos solitários. O que é isso? São pessoas não vinculadas a grupos maiores, mas que por vocações políticas, religiosas ou de qualquer ordem, podem gerar temor. Não é só uma preocupação do medo em relação, também é uma preocupação econômica, gera uma pressão para o país, né? Exatamente. O Brasil é um dos poucos países que não tem uma lei antiterrorismo. Existe, sim, uma discussão que já vem ocorrendo nos últimos anos, inclusive, já foi votada na Câmara dos Deputados, passou para o Senado, como houve alterações, voltou para a Câmara dos Deputados e tem que passar por uma nova análise. Mas qual a questão? O Brasil fez parte do chamado GAF, que é o Grupo de Ação Financeira. Nesse grupo de ação financeira, existem cerca de 34 países. O Brasil é o único que não tem uma lei antiterrorismo. Isso gera, assim, uma pressão ao Estado nacional, ao Estado brasileiro, para que faça as devidas reformulações para não afugentar investimentos estrangeiros. E qual a diferença entre um criminoso comum para um terrorista, por exemplo? Bem, essa é uma discussão que parte desde a Constituição Federal. Por quê? Dois artigos fundamentais na discussão, artigo 4º e artigo 5º. Artigo 4º vai dizer o quê? Que o Brasil repudia todo ato vinculado ao terrorismo, como princípio das relações internacionais do Brasil. Por que isso é importante? Porque pelas alterações que já aconteceram na legislação penal, do marco de justiça criminal, o terrorismo foi catalogado como um crime hediondo, ou seja, um criminoso acusado, com todo o devido processo legal, enfim, contraditório para a defesa, ele tem a categoria ou ele adentra no chamado crime hediondo, o que difere do crime comum, inclusive com relação a penas, com relação a toda a repercussão social. O artigo 5º é importantíssimo porque, principalmente vinculado à ideia do crime hediondo, vai dizer o quê? Que todo aquele que for condenado pelo crime de terrorismo, desde o indiciamento à persecução penal, ele não está sujeito à fiança. Ele não pode ser alvo de anistia, graça ou indulto. Essa é uma diferença cabal entre um instituto e outro. Para combater o terrorismo é necessária uma cooperação transnacional. Você já disse alguma coisa aí, mas sem isso é impossível esse tipo de combate. Chega a ser impossível. Por quê? Porque é necessário mobilizar a inteligência de todos os estados. Como já lhe disse, aqui no Brasil, quem se dedica permanentemente é a ABIN, mas não só a ABIN. Do ponto de vista econômico, por exemplo, temos o COAF, vinculado ao Ministério da Fazenda. Toda vez que, com o monitoramento, se verifica
que determinada conduta pode levar à análise de cometimento de lavagem de dinheiro, e já se sabe que a lavagem de dinheiro, aquele recurso, muitas vezes é aplicado como investimento às práticas terroristas, o que acontece? O COAF, então, monitorando as atividades, verificando uma movimentação estranha, vai bloquear. Então, além disso, falando da cooperação jurídica internacional, frente aos grandes eventos, aqui agora vamos ter no mês de agosto as Olimpíadas. Foi formado o chamado CIANTE, que é um grupo de inteligência antiterrorismo. Congrega cerca de 110 países, ou seja, o Brasil não estará sozinho no combate e na prevenção vinculado ao terrorismo. Tá ótimo, a gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. A gente vai falar inclusive dos refugiados, que é uma questão que também tem a ver aí com a preocupação em relação a essa migração do terror. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a advogada Nathalie Rocol, vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB do Distrito Federal, e que hoje conversa conosco a respeito da preocupação com o terrorismo, principalmente tendo em vista as Olimpíadas deste ano. O Brasil faz parte, doutora, de algum tratado internacional antiterrorismo? Na verdade, o Brasil, ele ratificou cerca de 14 tratados internacionais vinculados à matéria. Mas, além dos acordos, além dos tratados, nós temos as resoluções e os protocolos vinculados ao Conselho de Segurança da ONU. Em relação aos refugiados, hoje no país, no mundo todo, a gente tem essa questão muito forte dos refugiados, né? E a preocupação com a migração junto com as pessoas que estão precisando de ajuda humanitária, de terroristas ali infiltrados. Qual é essa preocupação no Brasil? O Brasil, como já lhe disse, tem essa vocação pacifista, inclusive. Então, a prática internacional, a prática das relações internacionais aqui no Brasil, aquele que atinge os requisitos mínimos que estão previstos pelo CONARE, do Ministério da Justiça, é feito todo um trâmite. E aquela pessoa que alega fundado receio de perseguição por motivos religiosos, políticos, ou seja, aquela pessoa alega que, por questões humanitárias e questões climáticas, inclusive, que ela tem fundado receio de se manter viva no seu estado de origem. Então, ela pleiteia isso ao outro território, no caso do Brasil. Esse procedimento é vinculado ao CONARE, do Ministério da Justiça. Então, feita toda a análise documental, se o Estado, num ato discricionário, porque ainda que aquela pessoa tenha e congregue todas aquelas características, se o Estado brasileiro não quiser dar o status de refugiado, ele não é obrigado, é um ato discricionário. No entanto, o Brasil ele tende a albergar todo esse contingente que alega esses fundados receios. O temor que existe realmente dentro desse grupo que de fato está sendo perseguido ou que algo aconteceu que pode atingir o bem jurídico maior, que é a vida. Existe sim o receio que existam pessoas com essas vocações criminosas. É uma questão de sensibilidade e é uma questão de apreço e delicadeza por parte de quem está analisando a documentação. Mais do que isso, nada pode ser feito. Naturalmente, o Estado brasileiro ele já tem se munido de algumas cautelas. Por exemplo, é feita uma checagem. Aquela pessoa tem antecedentes criminais, enfim. O problema é os lobos solitários, como eu já lhe disse. E se é o primeiro intento, uma primeira tentativa daquela pessoa de se vincular a um grupo terrorista, bem, nesses casos realmente é uma questão de sorte ou falta de sorte, a que o Estado tem que se munir juntamente com a cooperação jurídica internacional, as inteligências, as polícias de todo o mundo, para justamente impedir e coibir as práticas terroristas. Para a gente encerrar, deve ser uma preocupação mesmo aí nesse ano de Olimpíadas, essa questão de segurança nacional, não é? Exatamente. Inclusive, a previsão que se tem é que o Ministério da Defesa tem um orçamento vinculado a todas as despesas direcionadas à prevenção e o combate ao terrorismo. Além disso, existe uma outra questão. Vai ser, pelo menos existe esse aceno, essa promessa de que aumentará o contingente de pessoal
da Polícia Militar, da inteligência, para que justamente se dediquem a toda a parte de prevenção com relação a crimes vinculados à radioatividade e armas biológicas, armas químicas, todas as questões e nuances que estão permeadas numa investigação ou numa alegação de terrorismo. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei aqui com a advogada Nathalie Rocol, que conversou com a gente a respeito do terrorismo e da preparação do Brasil para as Olimpíadas. Obrigada pela participação. Até uma próxima.